Olá, vamos para mais uma videoaula falando agora sobre os esforços simples. Os esforços simples são aqueles que atuam em uma estrutura, tanto sobre o seu eixo longitudinal quanto sobre a sua seção transversal, quando esta estrutura está solicitada por ações externas. Bom, esses esforços simples são quatro: o esforço normal, o esforço cortante, o momento fletor e o momento torsor. A gente vai passar agora por cada um desses, explicando como é que eles funcionam dentro da estrutura. O esforço normal. O esforço normal, ele pode ser tração ou compressão, certo? Toda vez que ele for tração, ele vai ser identificado pelo sinal de positivo. Como é que funciona a tração? Ocorre quando a gente tem a força voltada para o exterior da peça, solicitando o eixo longitudinal dela. Se ela fosse deformada de uma maneira extrapolada, ela ia aumentar bastante a sua seção longitudinal e diminuir a sua seção transversal. A compressão, ela é representada pelo sinal de negativo aqui na nossa notação. É quando as forças estão voltadas para o interior da peça. Nesse caso aqui, ocorre o encurtamento da seção longitudinal e o aumento da seção transversal. Então, o esforço normal é aquele esforço que a direção dele coincide com a direção do eixo longitudinal da nossa peça. Vamos agora para o esforço cortante. O esforço cortante é aquele esforço que tende a cisalhar a peça, ou seja, a cortar a peça. Vamos imaginar aqui esse exemplo. Eu tenho um dado esforço que impulsiona essa peça para cima, mas eu tenho uma reação que vai solicitar que essa peça continue no mesmo lugar. Extrapolando a deformação, o que vai ocorrer? Esse blocozinho que corresponde à parte que está sendo solicitada vai deslocar-se para cima, cortando a estrutura. Efetivamente, isso não vai ocorrer, isso aqui é uma extrapolação. Mas quando ocorre isso, eu tenho o esforço cortante para cima, quando eu estou lendo ele da esquerda para a direita, eu digo que o meu esforço cortante ele é positivo, porque ele tende a cortar da esquerda para a direita a peça para cima, deslocar ela para cima. Agora, quando ele tende o esforço a deslocar a peça para baixo, olha o que acontece. O deslocamento foi para baixo. O eixo longitudinal não se moveu aqui devido a essa reação, mas o bloquinho tendeu a cortar para baixo. Então, quando eu leio da esquerda para a direita, o meu esforço cortante ele é negativo. Ocorre que eu estou lendo da esquerda para a direita. Então, para cima, o esforço cortante é positivo. E para baixo, o esforço cortante é negativo. Se eu fosse ler da direita para a esquerda, aí eu teria que inverter esses dois sinais aqui. Para baixo passaria a ser positivo e para cima passaria a ser negativo. Vamos para o próximo esforço, que é o momento fletor. Bom, eu coloquei aqui duas situações. É uma viga biapoiada que está sofrendo esse carregamento aqui distribuído. A tendência dela é deformar conforme está nessa figura abaixo aqui. Nota que em vermelho está a projeção da viga indeformada e em preto está a projeção da viga deformada. Então, o que acontece? Toda vez que eu tiver uma deformação e esta deformação fletir a minha viga para baixo, eu digo que o momento fletor é positivo. Agora, nesse outro exemplo aqui da viga biapoiada, eu tenho uma solicitação que está fazendo com que a minha viga sofra uma flexão para cima. Toda vez que eu tenho um carregamento que vai fazer essa viga fletir para cima, eu digo que o momento fletor é negativo. A gente pode ver aqui a posição que a viga fletiu de acordo com o nosso tracejado, que era a posição inicial da peça.
aqui foi para baixo e aqui foi para cima. Então aqui é positivo, logo aqui é negativo. Bora entender melhor isso aí. Ainda em momento fletor, o que acontece quando eu tenho uma flexão para baixo? As fibras inferiores dessa minha peça, elas tendem a se separar, ocasionando o quê? Uma tração naquela região. E as vigas superiores dela tendem a se unir, ocasionando uma compressão. Ó. O que é que vai separar essa faixa? Essa linha aqui, que vai corresponder à linha neutra, onde não há nem a tração, nem a compressão. Então, quando eu tenho a tração nas fibras inferiores e a compressão nas fibras superiores, a notação brasileira diz que o nosso momento fletor é positivo. Agora, quando eu tenho a tração nas nossas fibras superiores, que está afastando aqui as moléculas, e a compressão na nossa fibra inferior, que está unindo essas moléculas, eu digo que o meu momento fletor é negativo. Quem é que divide essas regiões é a nossa linha neutra. Então, essa é a base para a gente poder identificar os fenômenos de flexão positiva e flexão negativa dentro de uma peça. Nesse caso aqui, exemplificado por uma viga. E o nosso momento torsor? Por fim, o nosso momento torsor, o último esforço que a gente vai comentar aqui, ele é quando eu tenho um momento em um determinado sentido numa extremidade da peça e um outro momento no outro sentido na outra extremidade da peça. Aí ela tende a torcer essa peça. Nota que o que mais se trabalha aqui é a torção da seção longitudinal dessa peça. Só que, como eu estou trabalhando com estruturas planas de uma maneira geral, não existe um momento torsor. Por quê? Quando eu represento a minha peça dentro de uma estrutura plana, eu estou representando ela apenas em duas dimensões, como é esse exemplo aqui, ó. Como é esse exemplo aqui, ó, só em duas dimensões. Como não existe um eixo Z, não há possibilidade de eu rotacionar essa viga nesse eixo Z. Então não existe um momento torsor quando a representação for no plano dessa peça. Dito isso, então o momento torsor, ele é um momento que só vai existir em estruturas tridimensionais. Então, para esse momento que a gente está explicando estruturas planas, ele não vai ocorrer. Mas é bem frequente em estruturas, principalmente em construções, quando ela leva em consideração todos os elementos tridimensionais dessa estrutura. Então, o momento torsor, só para uma questão de entendimento aqui, ele gera um momento num determinado sentido numa extremidade e no sentido oposto na outra, que tende a torcer a peça, como se a pessoa estivesse espremendo uma roupa. Mas só que, quando nós consideramos esforços em estruturas planas, o nosso momento torsor ele não é muito significativo. Bom, gente, com isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para que vocês deixem um like de vocês, compartilhem aí esse conteúdo e se inscrevam no nosso canal. Obrigado.